O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meu irmão querido, minha irmã, quando no início da missa eu convidava você a rezar, de modo muito especial também hoje por todos os sacerdotes que estão nas redes sociais comunicando a palavra de Deus, eu tenho diante de mim duas realidades. Há pouco mais de um mês e meio havia aqueles que eram os padres da mídia e que realizavam um grande trabalho, porque era importante ter nas redes sociais, nas TVs, nos rádios, a palavra de Deus sendo celebrada e proclamada. Era de fato um grande serviço ao povo de Deus, à igreja. De um mês e meio para cá, a situação de emergência que nós vivemos colocou muitos sacerdotes, alguns padres, na mídia, nas redes sociais, eu também, e nós estamos desbravando um terreno desconhecido. E um grande desafio que se coloca diante dos nossos olhos é um fato concreto. Quando estávamos dentro de nossas igrejas, nós recebíamos dentro do prédio das nossas igrejas aqueles que vinham por conta própria, por livre vontade, vinham porque queriam escutar a palavra e receber a Eucaristia. Hoje, os veículos de comunicação que nos são oferecidos, eles projetam a nossa imagem, a nossa pregação, nosso esforço de evangelização até para aqueles que não querem ouvir e não estão nem um pouco interessados no que temos a dizer e que por causa disso gratuitamente odeiam aqueles que estão fazendo isso e até desejam a morte deles. Por um tempo, os padres midiáticos enfrentavam esse grande combate sozinhos. Hoje, os sacerdotes, os poucos padres que têm condições de estar nas redes sociais, também enfrentam este grande combate. Então, estarmos unidos em oração é de fato a única coisa que nós temos. Temos sim as dificuldades humanas de adaptação à mídia, mas temos também essa dificuldade que não é nem um pouco menor, mas é extremamente substancial, que é a resistência daqueles que gratuitamente não querem saber de Deus, não querem saber do Evangelho, ignoram e querem permanecer na escuridão e na ignorância e odeiam, detestam aqueles que estão se esforçando para cuidar com amor. Por isso, peço a você, reze. Lembre, de rezar uma Ave Maria pelo Padre Rodolfo, pelos outros padres que estão nas redes sociais e nas mídias
celebrando a Eucaristia, rezando com o seu povo, para que de fato sejam fortes, permaneçam firmes neste combate. Temos vários sacerdotes que não estão contaminados com coronavírus, mas estão chagados de outras enfermidades. Não cabe aqui dizer quem, mas é importante, reze pelo seu padre, reze pelos sacerdotes que estão nas redes sociais. Estamos, de fato, todos os que podemos, estamos unindo a nossa paixão à paixão de Cristo. E isso não é falsa humildade. Estamos unindo a nossa paixão do distanciamento de nossas comunidades, do distanciamento do nosso povo, do distanciamento das nossas igrejas, do distanciamento da possibilidade de dar o pão da vida, a Eucaristia, a uma multidão de fiéis. Unimos esta paixão à paixão de Cristo. E isto não é pouca coisa, é muita coisa. Estamos todos sofrendo com esta situação. De fato, não há ninguém que esteja bem e feliz com todo este desafio colocado diante dos nossos olhos. Então, o convite que eu faço a vocês é um convite muito humilde de pedir que vocês olhem e orem por todos os padres que estão de modo especial na mídia, como também aqueles mais idosos que, limitados pela idade, acabam precisando ficar mais afastados por conta do risco de contaminação, para que Deus consiga nos ajudar a vencer esse grande desafio em paz. E para que a palavra de Deus caminhe, chegue até onde Deus deseja que ela chegue. Na liturgia desta sexta-feira, na primeira leitura, me admira profundamente a humildade de Paulo. Porque Paulo, num primeiro momento, ao anunciar Jesus Cristo, anuncia aqueles que foram testemunhas oculares da sua ressurreição. Então, depois de dizer que Jesus foi morto, depois de dizer que ele foi ressuscitado dos mortos, ele também diz que ele foi visto por aqueles que ele chamou um a um como seus discípulos, e estes discípulos, eles se tornaram testemunhas de Jesus no meio do povo. Portanto, depois Paulo vai dizer: por isso nós vos anunciamos este evangelho, nós vos anunciamos esta boa notícia. Qual boa notícia? A boa notícia que nos chegou aos nossos ouvidos através daqueles que foram as testemunhas oculares da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É bonita a humildade de Paulo. Sim, depois, em algum momento, em suas cartas, ele também vai se apresentar como apóstolo, no sentido de que ele está unido a Cristo e a palavra que ele recebeu é a palavra que o transforma e nele se torna uma palavra viva. Portanto, legitimamente, ele se apresenta como apóstolo, enviado também, porque será enviado de modo especial aos povos não judeus, aos povos pagãos, aos gentios, para evangelizá-los e para anunciar-lhes a palavra viva de Cristo, o testemunho vivo de Jesus. Por isso disse a vocês no início desta missa, certamente não é por acaso que Deus coloca nesse momento diante da igreja um novo caminho de evangelização. Eu falava a vocês agora no início que quando estávamos dentro de nossas igrejas, nós recebíamos e cuidávamos daqueles que queriam ser recebidos e queriam ser cuidados. Agora, de repente, nas redes sociais, com todo o combate espiritual que isto carrega, nós chegamos àqueles que não pediram para ser evangelizados, àqueles que resistem bravamente à palavra, àqueles que inventaram um evangelho novo, diferente do evangelho de Jesus. Nós chegamos a esta multidão. E isto não é pouca coisa. E Paulo também foi enviado a esta multidão no seu tempo. No Areópago de Atenas,
Paulo olha para um lugar vazio, no meio daquele monte de estátuas de deuses que ali havia, e vai dizer: eu estou aqui para anunciar a vocês que aquele lugar vazio é de um Deus que é maior do que essas estátuas de pedra que vocês veneram. E ali, Paulo tem a oportunidade de anunciar Jesus Cristo. Eis o novo Areópago do mundo. Hoje, o Areópago do mundo são as redes sociais. Hoje, o Areópago do mundo são as TVs. São a internet, as mídias de comunicação que põem a palavra de Deus em muitos lugares, onde habita a idolatria, a confusão, a ignorância, o medo, a obstinação no pecado, o afastamento de Deus. Por isso disse, é grande este combate espiritual. E nós sabemos que no início do cristianismo, por conta deste testemunho de fé, muitos tombaram. O número dos mártires era imenso. Era proporcional ao ódio que muitas vezes o inimigo plantava no coração daqueles que não suportavam a palavra. Isto Jesus experimentou na sua própria carne. Também seus discípulos experimentaram na própria carne. Pedro, Paulo e as futuras gerações de cristãos por pelo menos 3 séculos de perseguição direta, até que o cristianismo pudesse ter uma certa liberdade uma certa liberdade e estabilidade, né? Havia lugares com mais liberdade, mas a perseguição ainda era muito intensa durante os 3 primeiros séculos do cristianismo. E daí a palavra do Evangelho vem hoje ao nosso encontro. Esta palavra de Jesus que ela é perfeita, ela é maravilhosa. É um dos textos da Escritura que eu mais amo. Porque Jesus declara algumas coisas muito bonitas. Em primeiro lugar, não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus. Deus não haverá de abandonar aqueles que são seus. Deus não vai te abandonar. Deus não vai abandonar a sua vida, a sua família. Deus não quer perder a sua vida. Isso é muito importante. E aí Jesus diz uma outra coisa. Eu vou para o Pai para preparar para vocês um lugar. E quando este lugar estiver preparado, eu vou voltar. Eu vou voltar e eu vou tomar vocês comigo para que vocês venham a este lugar que eu vou preparar para vocês. Para que onde eu estiver, vocês também estejam. Portanto, o que Jesus está comunicando aos seus discípulos é o desejo que ele tem de permanecer com eles e de que eles permaneçam com Jesus. Nada nem ninguém podem tirar das mãos do bom pastor as ovelhas que lhe pertencem. Como também nada nem ninguém pode tirar da mão do Pai a vida do seu Filho unigênito. Por isso, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando Paulo termina sua pregação na primeira leitura, ele declara esta palavra muito bonita. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou o seu Filho unigênito Jesus Cristo dentre os mortos, dizendo-lhe, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Filho de Deus é gerado no seio do Pai desde toda a eternidade. Este dia eterno onde reina a vida de Deus é a comunicação da vida de Deus também à humanidade. Nós somos convidados à vida eterna.
convidados a continuamente bebermos desta fonte que nos gera para Deus. Diria Jesus para Nicodemos: é lógico que não dá para voltar para a barriga da mamãe para sermos gerados para a vida eterna, porque uma pessoa deste mundo pode gerar-nos para este mundo. Apenas o Espírito que dá a vida pode gerar-nos para a vida de Deus. Por isso, então, ao comunicar-nos o Espírito Santo, Jesus comunica à vida da igreja a possibilidade de sermos gerados, de a cada dia renascermos. Quando abrimos nossos olhos do sono que dormimos, quando vemos o dia desabrochar, o dia nascer, não temos apenas a oportunidade de viver um dia novo, temos diante dos nossos olhos a oportunidade de renascer pela graça de Cristo. É um dia a mais para sermos gerados no Espírito Santo para a vida eterna, para o reino dos céus. Isto precisa ficar gravado dentro do nosso coração, porque nosso tempo aqui é o tempo que nos prepara para as moradas eternas e definitivas que Jesus foi preparar para nós. E um dia nos buscará, para que possamos morar e residir nelas para sempre. Amém.